Olá, meus amigos, meus irmãos. Quero cumprimentá-los, agradecer a Deus pela bênção de termos esse momento de estudo da lição. A lição número 10, falando sobre arte e ciência da educação, ou a educação dentro da arte e da ciência. Nós vamos ver amanhã, no resumo, o que significa a questão da arte, o que significa a questão da ciência. Hoje, a lição de quinta-feira, vamos falar sobre Deus responde Jó. O Senhor respondeu a Jó. Porque nós sabemos que quando Jó teve as suas dificuldades, provocadas pelo diabo, logicamente, Jó questionou a Deus em alguns momentos, porque ele não entendia o que estava acontecendo com ele. E então, Deus fez algumas perguntas para Jó e respondeu a Jó. Podemos dizer que o nosso Criador faz tudo com perfeição. Por isso, quando terminava cada obra em cada dia, o texto bíblico diz assim que tudo era muito bom. Porque na aprovação divina, aprovação de perfeição, dizer que tudo era muito bom significa o extremo daquilo que é perfeito. Ou seja, Deus não admitia nem admite nenhum tipo de falha naquilo que Ele faz. Como seres humanos, nós não podemos cobrar a Deus, porque nós não participamos da criação. Suas obras são maravilhosas e deixam, logicamente, surpreso cada ser humano. Me recordo de uma historinha de um homem que estava sentado embaixo de um pé de jabuticaba. De repente, uma jabuticaba caiu ali em cima do rosto dele. Ele disse, puxa vida, mas Deus tem cada uma, viu? Fazer uma árvore dessa tão grande para nascer uma frutinha tão pequenininha. E então ele viu ao lado uma jaqueira, um pé de jaca. Quando ele olhou para cima, ele disse, acho que Deus fez as coisas corretamente. Já pensou se em vez de ter caído essa jabuticaba na minha cabeça, se tivesse caído a jaca na minha cabeça, eu estaria morto agora. Então, Deus faz as coisas com perfeição. Inclusive, esse cidadão, ele ficou assim surpreso, porque ele via a boboreira, o pé de melancia, com aqueles frutos grandiosos, né? Assim, rastejando no chão. É aí que ele disse, né? Deus devia ter feito o pé de jaca aqui também no chão, a jaca nascer no chão. Logicamente que a nossa mente humana, ela é finita, ela não consegue desvendar nem entender aquilo que Deus fez como, assim, obra da sua criação. Foi o que Jó não entendeu, foi o que Jó questionou a Deus. Porque Deus deve ser honrado e louvado pelas obras que ele fez. No ano de 1955, o cientista Jonas Salk, que foi o inventor da vacina da poliomielite, ele foi questionado por um repórter. E o repórter perguntou, Dr. Jonas, quem é o dono da patente dessa vacina de poliomielite? Vacina para paralisia infantil? Dr. Jonas Salk, que era um cristão, disse, ninguém humano. Meu amigo repórter, patentear a vacina seria como eu dizer para você, alguém pode patentear o sol? Não, ninguém pode patentear o sol porque é obra do Deus Criador. Assim também é com a vacina. Deus apenas me ajudou a elaborá-la, mas todo o crédito é de Deus. Agora eu quero que você tente se lembrar de ter ouvido uma declaração semelhante a esta de algum cientista do nosso tempo. Difícil, não é mesmo? Eles não colaboram com a questão assim da divindade. Deus é um criador criativo. Deus é um criador absoluto. Deus é um criador perfeito. Louvado seja o seu nome. O professor Bentley é um grande pesquisador assim das obras divinas e ele tinha um hobby que era fotografar flocos de neve. Se você puder ver algum vídeo no YouTube sobre flocos de gelo, vai ficar impressionado com a beleza que os flocos de gelo apresentam, porque são fotografados hoje com a tecnologia, as câmeras são totalmente tem condições de ampliar o que está sendo filmado e a beleza é impressionante, aquelas cadeias, aquelas partes assim iguais, que parecem iguais, mas não são iguais, da estrutura de um floco de neve, é impressionante. Dr. Bentley, ele disse assim, faz 40 anos que eu fotografo flocos de neve e nunca encontrei nenhum floco um parecido com o outro, por incrível que pareça.
Ele diz assim, a cristalização dos filamentos de um floco de neve podem até serem parecidos, 60 ou 120 filamentos, mas nenhum é igual em estrutura, porque não existe nada feito por Deus que seja mais ou menos. Deus faz as coisas perfeitas. Nem dois flocos de neve, nem dois rostos são iguais, porque o Senhor Deus, ele chama cada coisa pelo seu nome. E até os cabelos da nossa cabeça são contados e numerados pelo Senhor nosso Deus. Pergunta número 8 da lição de quinta-feira é a seguinte: o que a resposta de Deus a Jó nos mostra como devemos ver nosso Deus e como isso muda nossa maneira de entender a ciência e a arte? São duas matérias interessantíssimas, a ciência e a arte. A ciência com as suas formas de explicar as coisas e a arte como instrumento de verificação e de mostrar aquilo que a ciência tem feito. Então a arte tem essa função, é uma espécie de uma ferramenta que estuda várias matérias. Então, por isso que a arte não pode ser confundida com a arte cênica, com a arte da pintura, com a arte da poesia. Isso é, aprendizado da arte. Mas a arte em si é uma ferramenta que estuda outras matérias e tenta explicá-las. Então, dentro desse conceito, a pergunta é: o que a resposta de Deus a Jó nos mostra como devemos ver o nosso Deus? E como isso muda a nossa maneira de entender a ciência e a arte. Notem o texto bíblico, Jó 38. Depois de todas as questões, Jó perguntando para Deus, Deus respondendo. Finalmente, no capítulo 38, tem uma explicação espetacular, Deus falando com Jó. Diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de dentro de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, diz Deus, cinge os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Verso 7. Quando juntas cantavam as estrelas da alva e todos os filhos de Deus rejubilavam de alegria, me diga, quem encerrou com portas o mar? E lhe disse para o mar: até aqui virás e não passarás mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Verso 16. Acaso, Jó, tu entraste até os mananciais do mar? Ou passeaste pelos recessos do abismo marítimo? Compreendes você, Jó, a largura da terra? Faze-me saber se sabes tudo isso. Acaso entraste nos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão? Para fazer cair chuva sobre a terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente? Verso 32. Você pode fazer sair as constelações a seu tempo? Você pode guiar a ursa com os seus filhos, estrelas do céu? Quem pôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Verso 37. Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres do céu, quem os esvaziará? Podes caçar presa para o leoa, Jó? Ou satisfazer a fome dos filhos dos leões? Quem prepara ao corvo o seu alimento, quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Deus fez essas perguntas para Jó, respondendo às perguntas do próprio Jó. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não fui um aborto? Por que eu nasci? Aí Deus então fez essas perguntas para Jó, dizendo: você está nublando o conhecimento com essas perguntas sem sentido. Então, para a pergunta, o que Deus respondeu a Jó e como isso muda a nossa visão sobre Deus? A resposta é: Deus fez uma série de perguntas para Jó para mostrar a grandeza do Criador e mostrar a pequenez de Jó. Não foi para humilhá-lo. Se Deus é assim grandioso, devemos escolher sua sabedoria para julgar a arte e a ciência, ao invés de acatarmos as opiniões humanas. Opinião humana, Jó possuía.
Porém, Deus mostrou a Jó que muito maior do que a sabedoria humana é a sabedoria divina. A ciência e a arte, que tentam explicar fatos da natureza, são incompletos porque nasceram do conhecimento puramente humano e, por assim dizer, são limitados pelo pecado. Além dessa limitação humana, a ciência e a arte estão contaminadas com ideias puramente materialistas e ateístas. Por isso que a ciência e a arte hoje, elas não são confiáveis e elas podem detonar a fé de um cristão. Ellen White, por exemplo, escreveu uma frase, um pensamento no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 583. Ela escreveu o seguinte: a falsa ciência é um dos meios de que Satanás se serviu nas cortes celestes e dela se serve ainda hoje. As declarações falsas que fez aos anjos, suas sutis teorias científicas, seduziram muitos deles, levando-os a romper sua lealdade com Deus. Realmente, se você pensar como foi que Lúcifer conseguiu assim levar a terça parte dos anjos a assim aceitarem suas ideias. É porque ele, além da inteligência fenomenal que possuía, ele tinha conhecimento de muitas coisas. E ele usou a falsa ciência para provar as suas teorias diante dos anjos e seduziu a terça parte dos anjos. Então não é de estranhar que hoje a falsa ciência tem derrubado assim a fé forte de muita gente. Hoje nós temos, por exemplo, a questão da terra plana, que está se disseminando, se espalhando por aí. E há cristãos brigando um com o outro, a terra é plana, a terra é redonda, é uma briga sem fim. Então, temos que tomar muito cuidado com essas teorias novas que aparecem. Hoje nós temos a falsa ciência, que se opõe à ideia de um Deus criador, porque ele não pode ser comprovado cientificamente. As pessoas gostariam de comprovar cientificamente a existência de Deus. Havia um missionário que estava sempre no palácio de um sultão, ali aconselhando, conversando, e o sultão, de vez em quando, pegava o missionário em oração, ou olhando pela janela, com os olhos fechados ali, numa meditação, ou ajoelhado num canto do palácio. Então o sultão chamou um dia o missionário e disse: escuta, missionário, eu quero que você me mostre o seu Deus. Você está sempre orando, conversando, às vezes até cantando para esse Deus. Me mostre o seu Deus como eu tenho mostrado para você os meus deuses. Me mostre o seu Deus e eu creio nele. Eu crerei nele. O missionário pensou um pouco, foi até a janela, olhou para cima e disse: sultão, por favor, você pode vir até a janela, por favor? O sultão foi até a janela. Então, aquele missionário disse para o sultão: o senhor poderia olhar, por favor, para o sol ali em cima? O sultão fixou o olhar no sol e começou a sentir ali os olhos lacrimejando e disse: eu não consigo olhar, se eu olhar mais eu fico cego. Então o missionário disse: majestade, se querem me perdoar minha insolência, mas se o senhor não consegue olhar para uma das criações de Deus, como é que o senhor quer que eu mostre Deus para o senhor, se o senhor não consegue nem olhar para uma criatura, para algo que Deus criou? Como é que o senhor quer conseguir olhar para o Deus verdadeiro, o Deus criador? O sultão abaixou a cabeça, entendeu a grandiosidade do Criador e desejou adorá-lo daquele dia em diante. Nosso ensino bíblico e acadêmico enfatiza a criação e a presença de toda a divindade no momento da criação. Isso temos ensinado em nossas escolas, temos ensinado no contexto bíblico. As respostas divinas a Jó mostram o quanto nós somos pequenos e limitados e como deveríamos reconhecer a mão de Deus na criação. Deus criou, por exemplo, o átomo, a menor parte da matéria, embora essa definição já esteja superada, porque agora a definição de átomo é que ele é a parte formadora da matéria. Tudo que tem massa, a formação é através do átomo. O átomo é uma estrutura, assim, que eles chamam de composta. É uma estrutura composta. O átomo é uma estrutura composta. Tem o núcleo, ele é formado por prótons, por nêutrons e elétrons. Por núcleo, como eu já disse, níveis, subníveis e orbitais, que formam, então, ali a matéria, ou que formam a matéria. Olha que coisa impressionante. Um simples átomo
ele é formado pelo núcleo, por prótons, por elétrons, por nêutrons, por estruturas orbitais, níveis e subníveis. Uma coisa espetacular. E é isso que forma a matéria. Em sua constituição, o átomo apresenta partículas pequenas. Dentro do átomo tem partículas menores ainda, de nêutrons, de prótons e de elétrons. E não é, por assim dizer, a menor parte da matéria, mas é a partícula formadora da matéria. Pois bem, veja que o átomo é apenas uma das coisas que a ciência mostra hoje como sendo um elemento formador da matéria. E Deus criou o átomo, que é essa parte minúscula e que tem um poder colossal, fantástico. Quando o homem aprendeu a fender o núcleo do átomo com descargas elétricas, ele descobriu algo fantástico. Aquelas descargas elétricas conseguiam produzir temperaturas de até 20 milhões de graus. Gente, isso é impressionante. A menor parte da matéria, um átomo, fendendo o núcleo dele, é possível chegar a quase 20 milhões de graus centígrados dentro de um átomo, desenvolvendo assim forças incalculáveis. Esse poder fantástico foi posto pelo Criador no pequeníssimo átomo, tão infinitamente pequeno que é menor do que um grão de poeira. Agora pense bem, a verdadeira ciência conhece o poder ilimitado do átomo, mas não reconhece o poder criador do nosso Deus. Não é impressionante? Um simples átomo consegue virar a cabeça da arte e da ciência, que não conseguem explicar o átomo de forma convincente. Como disse um teólogo, a arte e a ciência têm dificuldade de explicar até coisas simples como um rabanete. O rabanete tem as folhas verdes, tem o miolo branco e tem uma casquinha vermelha por cima, nasce embaixo da terra e não vê o sol até que seja arrancado. Como explicar, toda essa biologia de um rabanete? A ciência não consegue explicar ainda. Mas Deus explica, Ele é o Criador. Façamos então como Jó e nos rendamos à evidência de que Deus é um Criador. Jó, depois que ouviu Deus responder, Jó ficou quieto, porque ele reconhecia a sua pequenez e a grandiosidade do Criador. Que Deus seja louvado. Possamos exaltar o nome dele, porque ele é o nosso Criador e seus mistérios são incalculáveis. Que Deus seja louvado nesta lição. É o meu desejo a você. Amém.